Bem no coração de São Paulo, tem um arranha-céu que, por fora, parece só mais um no meio de tantos outros. Mas olha, as paredes dele guardam uma história pesada, sabe? Uma história de fogo, de uma tragédia imensa e, segundo muita gente, de fantasmas. Esse é o edifício Joelma, que virou um verdadeiro ícone do horror urbano brasileiro. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse legado assombrado. Fica aí a pergunta, né? Será que um prédio pode ser assombrado pelo próprio passado? Essa é a grande questão que paira sobre o Joelma. Um lugar que não ficou famoso pela arquitetura, mas sim pelas tragédias que aconteceram ali e pelas lendas que nasceram das cinzas. Vamos entender o porquê. A reputação do Joelma não é de hoje, não. Ela vem de décadas de relatos que são, assim, assustadoramente parecidos. Pensa só na situação. Estar trabalhando até tarde e ver de relance figuras com roupas típicas dos anos 70. Ou então ouvir gritos e choros ecoando por andares completamente vazios. Muita gente fala de sentir uns calafrios do nada, sabe? E até de elevadores que parecem ter vida própria, parando em andares onde ninguém, absolutamente ninguém, chamou. São essas histórias, uma a uma, que construíram esse mito. Para a gente entender de onde vêm essas histórias, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente, para o evento que selou o destino do edifício, o terrível incêndio de 1974. Era uma sexta-feira, um dia que parecia que ia ser como qualquer outro no centro de São Paulo. O relógio marcava 8h50 da manhã. O dia de trabalho estava só começando. Até que o impensável aconteceu. E o que causou tudo isso? Não foi um crime, não foi nada complexo. Foi uma falha assustadoramente comum. Um simples curto-circuito num aparelho de ar-condicionado. Foi essa faísca, essa pequena faísca, que começou um dos piores incêndios da história do Brasil. A dimensão do desastre é uma coisa difícil de processar. Os números são brutais. Mais de 187 mortos, mais de 300 feridos. Foi uma tragédia de proporções gigantescas que chocou o país inteiro e deixou uma cicatriz que nunca fechou de verdade na cidade. O fogo se alastrou numa velocidade que é difícil até de imaginar. O prédio era cheio de materiais inflamáveis, sabe? Forros, divisórias de madeira. Tudo isso virou combustível para as chamas. Em questão de minutos, as escadas foram tomadas por uma fumaça tóxica, prendendo centenas de pessoas nos andares de cima. A falta de sprinklers ou saídas de emergência adequadas transformou o que era um acidente numa catástrofe completa. Mas e se o incêndio de 74 não tivesse sido o começo de tudo? E se o próprio terreno onde o Joelma foi construído já estivesse, de alguma forma, marcado por um passado de muito sofrimento? Pois é, quando a gente olha para o passado, aparece um padrão bem perturbador. Existem registros que sugerem que lá no século XVI o local era um pelourinho. Aí a gente pula para 1948 e acontece um crime brutal que chocou a cidade. Um professor mata a família inteira e tira a própria vida bem ali. E então, décadas depois, no mesmíssimo lugar, o Joelma pega fogo. São 3 eventos trágicos, separados por séculos, mas conectados por um único pedaço de chão. É exatamente dessa mistura de tragédias que nascem as lendas. Agora, vamos prestar atenção nos sussurros que surgiram diretamente das cinzas do incêndio. No meio de todo aquele desespero, surgiram histórias de intervenções que parecem milagrosas. O Osório Gonçalves, que era contador, contou que teve uma visão de uma criança que o levou para um lugar seguro e de lá ele ainda conseguiu ajudar outras pessoas a escapar. Um outro sobrevivente, o office boy William Conceição, disse que um anjo o guiou pela fumaça até o único elevador que ainda estava funcionando. Mas talvez a lenda mais famosa de todas seja a das 13 almas. 13 vítimas que, infelizmente, não puderam ser identificadas, foram encontradas carbonizadas dentro de um elevador e enterradas juntas. O túmulo delas virou um lugar de peregrinação, mas também de fenômenos bem estranhos. Funcionários do cemitério e visitantes dizem que ouvem gritos de socorro vindo de lá, e que esses gritos só param quando alguém joga água na sepultura, como se fosse para apagar um fogo que ninguém vê. E os relatos não pararam, mesmo depois que o prédio foi todo reformado e reaberto. Esse aqui é o testemunho de uma assistente. Ela estava trabalhando até tarde, ouviu uns barulhos e, quando se virou, viu o vulto de uma mulher atravessar a sala e simplesmente sumir. Ela pediu demissão no dia seguinte. Ok, mas será que tem uma explicação mais lógica para tudo isso? Para quem é mais cético, a resposta é um grande sim. A ideia é que o trauma coletivo e a própria fama do prédio podem criar uma sugestão psicológica em massa, sabe? Uma forma que a mente humana encontra para dar algum sentido a uma tragédia tão absurda. Os pontos frios podem ser só correntes de ar, e os sons estranhos? Bom,
Ecos num prédio gigante e quase sempre vazio podem soar bem esquisitos, né? Mas, independentemente do que cada um acredita, o impacto do Joelma em São Paulo é inegável. Para a gente fechar, vamos ver como a memória, o mito e a necessidade de não esquecer moldaram o legado dessa tragédia. O Joelma foi reconstruído e hoje tem outro nome, Edifício Praça da Bandeira. A tragédia foi tão marcante que forçou uma modernização nas leis de segurança contra incêndio no país inteiro. A história virou parte da nossa cultura popular, inspirando filmes e atraindo curiosos. E o mais importante de tudo, um memorial foi erguido para que as vítimas nunca, jamais, sejam esquecidas. E a gente termina com essa reflexão. Será que as assombrações do Joelma são fenômenos sobrenaturais de verdade? Ou será que são a manifestação da memória coletiva de uma cidade? Uma maneira poderosa de garantir que o horror daquele dia e as lições que ele nos ensinou continuem vivos para sempre. A resposta talvez continue presa lá, entre as paredes daquele edifício.